A paz do Senhor, família preciosa. Glória a Deus por mais um devocional com Deus. Hoje seguimos nossa caminhada pelo livro de Miqueias. E agora entramos no capítulo 4. Depois de capítulos marcados por pecado, injustiça, corrupção e juízo, Miqueias agora muda completamente o tom. O profeta começa a mostrar uma visão de esperança. Uma visão sobre o futuro. Uma visão do reino de Deus. E uma promessa de restauração para o povo do Senhor. Miqueias capítulo 4 versículos 1 ao 2. Vamos ler o que diz a palavra na versão NVI. Nos últimos dias o monte do templo do Senhor será estabelecido como o principal, será elevado acima das colinas, e os povos correrão para ele. Muitas nações virão, dizendo: venham, subamos ao monte do Senhor, ao templo do Deus de Jacó. Ele nos ensinará os seus caminhos, para que andemos nas suas veredas. Pois, a lei virá de Sião, a palavra do Senhor, de Jerusalém. Vamos entender um pouco o texto. Depois de anunciar o julgamento de Jerusalém, Miqueias agora olha para frente. Ele vê um tempo em que as nações irão ao Senhor. Não para buscar guerra. Não para buscar riquezas. Não para buscar poder. Mas para aprender os caminhos de Deus. Isso é muito importante. Porque o propósito de Deus nunca foi simplesmente destruir. O juízo não é o último capítulo. Existe restauração. Existe um futuro. Existe um reino que será estabelecido. Vejamos algo profundo. Quando o mundo está mergulhado em confusão, Deus continua tendo um plano para a história. Nós olhamos para as guerras, para a violência, para a injustiça, para a corrupção. E muitas vezes parece que o mundo está caminhando para o caos. Mas a Bíblia nos mostra que a história não está fora de controle. Existe um rei, existe um reino. E existe um propósito. Miqueias diz que as nações irão até o monte do Senhor. E existe uma frase muito bonita. Ele nos ensinará os seus caminhos, para que andemos nas suas veredas. Observe. Não é apenas aprender. É andar. Não é apenas conhecer. É viver. Vejamos algo profundo. A verdadeira palavra de Deus não foi dada apenas para aumentar nosso conhecimento. Foi dada para transformar nossa caminhada. Podemos conhecer muitos versículos. Podemos ouvir muitas pregações. Podemos estudar teologia. Mas se não caminharmos nos caminhos do Senhor, o conhecimento não cumpriu seu propósito. Agora Miqueias apresenta uma imagem extraordinária. Miqueias capítulo 4 versículo 3. Vamos ler. Ele julgará entre muitos povos e resolverá contendas entre nações poderosas e distantes. Eles transformarão suas espadas em arados e suas lanças em foices. Uma nação não pegará em armas contra outra nação, e não aprenderão mais a guerrear. Que promessa poderosa! Espadas serão transformadas em instrumentos de trabalho. Lanças serão transformadas em ferramentas. E as nações não aprenderão mais a guerrear. Isso aponta para um futuro de paz estabelecido pelo governo de Deus. Hoje o mundo tenta construir paz através de tratados, acordos, políticas, diplomacia. Mas mesmo assim continuamos vendo guerras. Porque o problema da humanidade não está apenas nas estruturas. Está no coração. Somente o governo perfeito de Cristo poderá estabelecer a paz perfeita. Vejamos algo profundo. A verdadeira paz não será produzida simplesmente pela ausência de guerras. Ela será estabelecida pela presença do Rei. E aqui começamos a enxergar Cristo nessa profecia. Jesus é o príncipe da paz. Ele veio anunciar o reino de Deus. E um dia seu governo será plenamente estabelecido. A Bíblia não termina com a humanidade destruindo a si mesma. Termina com Deus estabelecendo seu reino. E Cristo reinando. Agora Miqueias continua dizendo algo muito bonito. Miqueias capítulo 4 versículo 4. Cada homem se sentará debaixo da sua videira e debaixo da sua figueira, e ninguém o fará temer, pois assim falou o Senhor dos Exércitos. Imagine essa cena. Segurança,
paz, descanso, nenhum medo, nenhuma ameaça, nenhuma guerra, nenhuma perseguição, nenhuma violência. É uma imagem de um futuro completamente diferente da realidade que conhecemos hoje. Mas Miqueias também reconhece que o povo ainda passaria por sofrimento antes de experimentar essa restauração. O capítulo fala sobre uma mulher em trabalho de parto. Uma imagem de dor, mas também de nascimento. Vejamos algo profundo. Alguns processos de Deus envolvem sofrimento. Mas o sofrimento não significa que Deus abandonou o propósito. Assim como uma mulher sente dores antes do nascimento, existem momentos em nossa caminhada em que atravessamos processos difíceis. Mas Deus continua trabalhando. Não devemos confundir processo com abandono. Agora chegamos a uma parte muito importante. Miqueias capítulo 4 versículo 10. O profeta fala sobre o povo sendo levado para a Babilônia. Mas também declara: ali, porém, você será resgatada, ali o Senhor a livrará das mãos dos seus inimigos. Olha isso. Babilônia não seria o fim. Haveria um período de sofrimento. Mas Deus continuaria sendo fiel. Vejamos algo profundo. O lugar do nosso sofrimento não precisa ser o lugar do nosso fim. Israel iria para o exílio. Mas Deus já havia determinado que haveria retorno. Talvez você esteja passando por um período que parece uma Babilônia. Um tempo de espera. Um tempo difícil. Um tempo em que você não entende o que Deus está fazendo. Mas não confunda o lugar onde você está agora com o lugar onde Deus vai terminar sua história. Deus continua trabalhando. E então Miqueias termina o capítulo mostrando que as nações poderiam se levantar contra o povo de Deus. Mas elas não conheciam os planos do Senhor. Miqueias capítulo 4 versículo 12. Vamos entender o que Deus estava dizendo. As nações pensavam que estavam reunidas para destruir. Mas Deus tinha outro propósito. Aquilo que parecia ser uma reunião contra o povo, Deus usaria dentro do seu plano. Olha o centro da mensagem. O inimigo pode até enxergar uma situação, mas ele não conhece todos os planos de Deus. Por isso não tenha medo quando as circunstâncias parecerem maiores do que você. Deus continua no controle. E existe algo ainda maior. Miqueias capítulo 4 prepara nosso coração para o capítulo seguinte. Porque depois de falar sobre o reino, sobre a restauração, sobre o futuro, o profeta vai revelar de onde virá o governante. E vamos descobrir que aquele que governará não será simplesmente mais um rei humano. Ele virá de Belém. E essa profecia apontará diretamente para Jesus Cristo. E eu te digo algo da parte de Deus. Não permita que aquilo que você está vivendo hoje faça você perder a esperança naquilo que Deus ainda fará. Talvez você esteja passando por um processo. Talvez esteja esperando uma resposta. Talvez esteja enfrentando uma batalha. Mas continue confiando. O capítulo 4 de Miqueias nos lembra que Deus conhece o fim desde o começo. E eu profetizo sobre a sua vida que o Senhor fortalecerá a sua esperança. Que você não será dominado pelo medo. Que terá discernimento para atravessar os processos. E que sua confiança permanecerá firmada no Senhor. O mundo pode estar em guerra, mas Deus continua sendo o Deus da paz. As circunstâncias podem mudar, mas Deus continua no trono. O caminho pode parecer difícil, mas o Senhor continua conduzindo os seus. E acima de tudo, existe uma promessa maior. Um dia Cristo reinará. A paz será estabelecida. E aqueles que pertencem ao Senhor estarão para sempre com Ele. Por isso, não desista. Não abandone a fé. Não permita que o sofrimento presente apague a esperança do futuro. Continue caminhando. Porque o Rei está vindo. E o reino pertence a Ele. Deus te abençoe. E seguimos firmes em mais um devocional com Deus.